A paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Arlindo, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para mais um tema e hoje a lição é a lição de número 5, que tem o título O Lamento de Jó. Vamos dar início à nossa lição de hoje, mas antes se faz necessário nós elevarmos nosso pensamento e orarmos para darmos início para que o Senhor possa nos conduzir na sua direção. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, meu Senhor, a tua presença para nos conduzir em toda a direção desta pré-aula. Nós fazemos questão que o Senhor seja o nosso mentor, o nosso orientador, para que possamos contribuir para os professores, aqueles que vão ministrar aula no próximo domingo, em sua sala para os seus alunos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Nos ajuda nesse momento. Faço questão da sua presença, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado. Hoje nós estamos das 13 aulas, hoje nós estamos na 5ª e nós queremos fazer o voto de que esta lição venha contribuir muitíssimo para a ministração da aula no próximo domingo em sua igreja. Muito bem, o texto áureo da nossa lição de hoje, que está inserido aqui em Jó, capítulo 3, versículo 24, diz assim: Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática está escrito assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Ora, o nosso Deus sempre chegará no momento certo, no tempo de Deus. Ele chegará ao nosso socorro. E nunca nós sairemos perdendo com Deus. Sempre sairemos ganhando, porque o nosso Deus é rico e é galardoador, é abençoador daquele que o busca e daquele que é fiel a ele. A lição bíblica ou a leitura bíblica em classe de nossa lição está em Jó capítulo 3, dos versículos 1 ao 26. Deixamos aqui como link para você fazer essa leitura em casa. O objetivo geral da nossa lição hoje é explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso, pois quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus, e a própria palavra, o escritor do livro de Jó, diz: com tudo isso, Jó não pecou contra Deus, ou seja, Deus não atribuiu, não achou pecado nas palavras de Jó. Quem sou eu para tentar aqui cavar um pecado, uma culpa para Jó, se o próprio Deus perdoou? Se Deus perdoou, quem somos nós para condenar, não é verdade? Os objetivos específicos são 3. O primeiro é esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. O segundo é aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. No decorrer da lição, nós explicaremos. E terceiro e último é pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Ora, não são poucas as pessoas que nesse tempo presente, em profunda angústia, não queremos fazer comparação com Jó, mas em angústia não consegue, na sua ótica humana, visualizar uma luz no fim do túnel, ou seja, uma esperança. Tem pessoas que até dá cabo da sua própria vida, pois não consegue ver uma saída para a sua situação. Ora, nós entendemos que tudo que passamos, nós devemos lançar aos pés do Senhor, pois Ele é quem cuida de nós, cuida de todos os nossos anseios, cuida de toda a promessa feita em nossa vida. Creia, o nosso Deus não te desamparou, Deus não virou as costas para você.
nós cremos. O ponto central da nossa lição de hoje é: o lamento de Jó revela toda a sua dor como ser humano. É fácil às vezes nós julgarmos a situação alheia. Nós, às vezes, achamos até leve, às vezes criticamos porque pessoas tomaram a atitude A, a atitude B, mas quando a situação é conosco, aí a história é outra. Vemos que pessoas erram, pessoas cometem erros, e nós, às vezes, somos colocados para tratar daquela situação. E se nós não nos nivelarmos com aquela pessoa, também como ele, também somos passivos de erros e quem sabe de cometer o erro que nós mesmos estamos tratando como pastor. Mas se nós não descermos, não nos nivelarmos com ele, é perigoso nós fazermos um julgamento, aplicar uma disciplina tal que venha o esmorecer, entristecer e até desviar-se da fé. Então, é necessário nós sentirmos a situação do outro para avaliarmos o que fazer e como fazer para ajudar aquela pessoa. É bom pensarmos nisso. Então não estamos aqui para procurar, para tentar encontrar e atribuir a Jó erros esse que viria Deus condená-lo, mas se o próprio Deus, se o próprio escritor, inspirado por Deus, disse com tudo isso, o Senhor não atribuiu falta alguma a Jó, então está mais do que explicado. Jó não blasfemou contra Deus. A introdução da nossa lição de hoje fala, na lição anterior vimos que perto o drama vivido de Jó, vimos de perto o drama vivido por Jó, uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza, de prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de três perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Essas 3 perguntas, elas montam a aula de hoje. Cada pergunta tornou-se um tópico para resumir todo o lamento de Jó. Então o primeiro tópico fala do lamento de Jó. E o primeiro lamento de Jó, ele fala: por que nasci? Por que nasci? A situação que ele estava vivendo era uma situação tão extrema, uma situação de dor, de penúria, uma situação de pavor, a ponto dele dizer: meu nascimento não valeu a pena, porque eu nasci, maldito seja o dia em que eu nasci. Pois a situação de Jó era uma situação extrema, uma situação calamitosa, doedora, era uma angústia que atravessava sua alma no mais profundo sentimento de dor, a ponto dele
ficar paralisado sem palavras durante 7 dias. Então o desabafo veio como uma válvula de escape e ele lança e externa os seus sentimentos. Ora, quando nós falamos da prisão de José no Egito, José foi para a prisão, mas sabia porque estava indo para a prisão, porque lhe foi acusado, foi-lhe feita uma acusação que ele tinha forçado a agarrar a esposa de seu senhor, mesmo não sendo verdade, mas ele sabia o motivo pelo qual estava sendo lançado na prisão. Ora, Daniel, quando lançado na cova dos leões, Daniel sabia que por desagradar a elite, eles forjaram esse decreto diante do rei para lançá-lo na cova dos leões. Ele sabia o motivo. Ele, por causa de sua fidelidade a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Ele sabia o motivo. Tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber, Misael, Azarias e Ananias. Eles sabiam porque foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque eles manteram a fidelidade a Deus e não se curvaram diante de uma estátua. Não se curvaram diante dos caprichos do imperador da Babilônia, a saber, Nabucodonosor. Eles não se curvaram, portanto sabiam por que estava ali. Diferente de Jó, Jó não sabia, os seus amigos não sabiam por que Jó estava passando por aquela situação. Coisa ruim é nós passarmos por uma situação e não conseguir, não entender o motivo, a motivação, a razão, a causa que nos levou àquele sofrimento. Esta é a situação de Jó. Esse foi o drama de Jó, lição passada. E hoje nós estamos estudando sobre o lamento de Jó, a expressão, o desabafo de Jó. Por que nasci? Ele não entendia. Por que nasci? A vida não valeu a pena. Não valeu a pena nascer para estar nessa situação. Estava numa situação calamitosa, terrível. Que em algum lugar da memória viesse o esquecimento, né? Que em algum lugar da memória viesse o esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento e não a Deus. Ele não blasfemou contra Deus, ele não atribuiu falta alguma a Deus. Muito pelo contrário, diante da expressão de sua esposa, ele disse: falas como qualquer uma louca. Aceitaste tu o bem de Deus com prazer e o mal, porventura não queres tu aceitar, ó mulher? Ele sabia que Deus tem toda a autoridade e poder, nada pode limitar a vontade de Deus. Nós somos apenas criatura, ele é criador. Tudo que fizermos aqui nesta terra, nós chegaremos a prestar conta um dia. Quem sabe ainda nessa vida ou na vindoura. Porém, Deus faz o que quer, o que lhe apraz. Ele pode dar vida e tirar vida. Pode fazer o que quiser e não é punido, pois todo o poder está sobre ele. E o seu trono, a base do seu trono é a justiça. Então nada pode estar nivelado ou acima de Deus. Quem somos nós para questionar a vontade permissiva de Deus? Então, o que temos que fazer é nos lançar aos pés do Senhor e crer que a sua misericórdia possa se estender sobre as nossas vidas e ali recebermos uma graça e a misericórdia de Deus. O que em vez da ordem viesse o caos. Ou seja, Jó estava totalmente desanimado. Jó estava totalmente sem alegria de vida, porque o caos, porque a dor, a angústia, a incerteza
que machuca profundamente o coração de um ser humano, Jó estava. Além de perder todas as coisas, Jó perdera na esfera econômica, Jó perdera sua família, os seus filhos amados. Jó perde também a sua saúde. Ele estava vivendo numa situação de miséria, lançado sobre o pó, uma expressão de angústia, de humilhação e de revolta. Ele estava deitado, ou seja, lançado, assentado sobre o pó, sobre cinzas, um símbolo de humilhação. Era o que restara para Jó, é uma humilhação. Mas ele ainda era Jó. Aleluia. Sabe aquele Jó que Deus disse: observaste o meu servo Jó? Jó sentado na cinza, Jó na mais profunda humilhação. Preste atenção nisso. Jó ainda era Jó. Quem sou eu? Quem é você no momento de grandes provações? Provação, a palavra provação quer dizer é um processo de purificação, de refinação, de ajustamento, de forjar, de moldar. Esses são sentidos da palavra provação. Quem somos? Será que eu sou Arlindo? Eu sou o pastor Arlindo no momento da minha provação? Você é verdadeiramente você o mesmo que é lá na igreja no momento da sua provação? É apenas uma reflexão, não é crítica. Nós estamos aqui aprendendo. Não gosto de crítica. Crítica, se não for construtiva, de forma que seja ensinada, de forma que seja pedagógica para nós, ela não é válida, ela não é aceita. Crítica para machucar, crítica para insultar, isso não serve de nada. Justificação de erros também não serve para nada. Nós só aplicamos críticas se ela for construtiva e pedagógica, for de forma vitaminosa para a nossa saúde espiritual. Isso sim deve ser aplicado. O segundo tópico da palavra aqui, do nosso estudo, diz assim: porque não nasci morto. Ora, Jó agora ele abraça uma ideia que chamamos de teoria abortiva, pois ele fala: por que não nasci morto? Por que eu não fui fruto de um aborto? Por que eu não nasci morto? Por que minha mãe não me abortou? Por que não nasci ainda feto? Então aqui fala descansando em paz. Ele fala: se eu tivesse nascido morto, hoje estaria descansando em paz, não estaria nesta penúria. Momentos, eu costumo dizer, já até gravei alguns vídeos falando sobre isso, nós nos damos a conhecer quem somos, damos-nos conhecer através das nossas reações, não somente das ações. As ações contam, mas as reações, elas desnudam o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso temperamento, como nós reagimos nos momentos de tribulação, de provação ardente em nossas vidas. Então ele deseja aqui, Jó deseja, ter nascido morto, que não estaria passando por isso que está passando. Dói só da gente ver e pensar na situação de Jó. Livre de tribulação. Se ele nasce morto, dizendo ele, eu estava livre desta tribulação. Jó aqui, ele não lembra, nesse momento aqui, ele nem sequer passava pela mente dele a questão que já foi rico. Depois ele fala sobre isso aí, como era útil, como era aceitável diante das pessoas, como ajudava as pessoas. Mas nesse momento aqui,
ele deseja a morte, ele deseja que tivesse nascido morto, porque estaria livre desta tribulação. Você sabe o que é uma pessoa todo machucada, a sua pele da cabeça à planta dos pés? Ele sentia dor nos ossos, ele sentia angústia, ele sentia calafrios, vários sintomas esquisitos, sentia febre, ele sentia frio, ele sentia febre constante, pois a enfermidade se abateu sobre Jó. E não foi uma enfermidade que ele estava no auge, podia procurar os melhores médicos. Essa enfermidade se abateu sobre a vida dele, logo após ele perder todas as suas finanças, todas as suas posses. Logo depois que perder a sua família, 10 caixões na sala de sua casa. E depois disso, se abate sobre a vida de Jó uma enfermidade. Causa, ele não sabia. Por que eu estou passando por isso? Não sabia. Então ele diz, preferiria ter nascido morto, pois se tivesse nascido morto, eu estava livre desta tribulação. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Uma realidade para o cristão. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Está lá em Filipenses 4, versículos 11 e 12. Confira aí em casa. Confira na sala de aula com os seus alunos. Nós não estamos livres da dor, da tribulação, do luto, do sofrimento nesta terra, porque esse mundo jaz no maligno, e o Senhor disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. João escreveu, Jesus disse, eu venci o mundo. E todo aquele, irmãos, que tiver em Cristo Jesus, é mais do que vencedor, pois a maior obra redentora o Senhor já fez, venceu o mundo. Mas para nós vencermos o mundo, é necessário estarmos em Cristo Jesus. A essência de Cristo precisa estar em nós. A essência da fé, da salvação. O sangue de Cristo Jesus implícito no nosso coração. O sangue que nos purificou de todo o pecado na cruz do Calvário. Precisa estar em nós. A essência do Evangelho em nós. O sangue de Cristo. Para que possamos vencer o mundo. Os 3 grandes inimigos do homem, que é o mundo, o sistema do mundo, o diabo, mas o pior dele é a nossa natureza humana, nossa natureza carnal, herdada lá em Adão. É difícil de controlar, é como um leão rugindo dentro de nós e precisamos o amordaçá-lo todos os dias. Não tem super-herói. Não tem aquele que bata no peito e diga, eu posso, eu faço, eu sou forte. Certamente, no momento inesperado, você vai tropeçar e cair. Sansão, diante de tantas conquistas, ele julgou Israel durante 20 anos. Ele venceu 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele incendiou o arraial dos filisteus. Ele quebrou várias vezes as amarras que lhe amarravam. Uma força sobrenatural. Quando tentaram pegar ele, quando estava em Gaza, num prostíbulo, ele se levanta dali, arranca os portões da cidade. Segundo a história, esse portão pesava tonelada. Ele joga nas costas esse portão, arranca, joga nas costas e deixa em cima da montanha. Esse mesmo homem que fez grandes obras durante 20 anos, foi o mesmo que caiu pelas mãos de Dalila.
Às vezes não precisa de grandes estratégias ou de grandes coisas para derrubar um grande guerreiro. Às vezes é só ficar parado, é só um olhar, como Davi fez e viu e desejou a Batseba. Pode ser como Sansão, que viu e agradável foi aos seus olhos, portanto casou com uma filisteia. Então que viemos entender, meus amados, não tem ninguém forte. Precisamos ser dependente de Deus. Terceiro e último tópico. Por que continuo vivo? Ele estava dizendo, por que, Senhor, não me tira logo a vida? Não há razão para estar vivo. Não há alegria no meu coração. Não há prazer. Desejo ajudar, não posso. Desejo estar junto com as pessoas, também não posso. Estou num estado isolado, pois não consigo estar presente. A minha presença é desagradável às pessoas. É nociva, o mau cheiro é nocivo às pessoas. Vale a pena viver? Disse Jó. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta, 3, aqui no capítulo 3, versículo 20. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Está dizendo, não mereço viver. A situação calamitosa, não tenho prazer em viver. Os lamentos vêm. Os lamentos são externados, não diferente de Jeremias também. Portanto, foi escrito Lamentações. Mas Lamentações, capítulo 3, versículo 21, muda o quadro da história. Quando nós olhamos direito para Deus, para o propósito de Deus. Quando entendemos, Jó até então não estava entendendo, entendeu depois. A ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará a meu favor. Assim também como Jeremias disse, quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Nos momentos caóticos da nossa vida, nós não precisamos procurar razão pelo qual estamos passando. Só entenda uma coisa, se esse negócio é de Deus, Deus tem propósito nisso, é pedagógico, é didático para a nossa vida. O Senhor virá ao nosso encontro e no momento certo Ele vai nos resgatar, vai trazer a vitória, vai reverter toda a situação, vai te fazer vencedor, vai te fazer novamente cantar, louvar, exaltar o nome do Senhor Jesus. As nações verão, os povos verão quão grandes coisas o Senhor fez à sua vida, aquele que está passando em profunda angústia e a sua fé ainda está agarrada no Senhor. E a Deus não atribui nenhuma culpa. Vamos lá. Caminhando para o final dessa lição, sem o favor de Deus, ele estava dizendo, viver, para que viver? Porque eu estou vivo sem receber o favor de Deus. Ele estava, a visão opaca, míope, nesse momento. Imagina só a situação dele. Eu creio que ele estava numa profunda angústia, ele estava abalado o seu emocional. Não tem como, segundo os especialistas, não tem como a pessoa passar por tantas desgraças assim sequentemente ou sequencialmente e ficar ainda com o seu emocional equilibrado. Não tem como, ele foi abalado. Um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa no sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. Às vezes nem sequer entendemos que Deus está bem pertinho, só está em silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele nos abandonou, quer dizer que Ele está nos assistindo, passando conosco. Esta é a aula, esta é a pré-aula e deixo para você que possa servir ao teu auxílio aí na sala
da sua igreja aos teus alunos. Faça bom proveito, assista, compartilhe e abençoe, seja abençoado com essa pré-aula. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, assim querendo Deus.